Saudações em Cristo Jesus para você que está conectado no canal Verbo, Bíblia e Teologia. Eu sou Júlio Rocha. Hebreus capítulo 12, verso de número 14. Ele é o trecho mais pré-tribulacionista que eu já vi. E os irmãos que acompanham o nosso canal sabem que a gente tem batido na tecla com relação aos aspectos bibliológicos das Escrituras. E nem tudo que não está escrito é antibíblico. E muitas das vezes o que está escrito, ele necessita de uma compreensão daquilo que não está escrito, mas que faz parte do campo harmônico das Escrituras. O que acontece, para que eu diga a vocês que Hebreus capítulo 12, verso 14, é o trecho mais pré-tribulacionista que eu já vi, é exatamente essa tecla que eu venho batendo de harmonização bíblica. Eu gostaria de, antes de entrar no texto, de fazer uma ilustração para vocês poderem entender. Eu creio que você que está me assistindo já teve, tem ou pretende ter um carro. Esse carro, você não é Flintstones, então você tem um motor esse carro. Talvez você não entenda de mecânica e não sabe, olha lá o motor, mas geralmente é alguém que mexe para você que faz isso. Seja seu marido, ou seja, se você é homem, seja um mecânico. Eu, por exemplo, não sei nada de mecânica. Eu sei que tem um belo motor no meu carro. Mas agora é interessante, eu quero chamar a sua atenção, é que talvez você não conheça o interior desse carro. O interior desse carro é cheio de engrenagens que faz o motor girar e o motor que faz as rodas girarem, colocando assim o carro em movimento. Suponha agora que alguém chamasse você e falasse assim: vamos ali ver o motor do seu carro por dentro, e pegasse uma serra, uma faca imaginária e cortasse esse motor no meio. Você iria ver aí algo parecido com essa figura, um conjunto de engrenagens que faz aí o carro se locomover. Mas você até pode entender o que está acontecendo, que uma dessas engrenagens contém o veio principal do motor e as outras são guiadas. Uma é motriz, a outra é motora. Mas o que eu gostaria de chamar a sua atenção é que se nós cortássemos ainda essa engrenagem, nós veríamos algo muito interessante, que é uma peça muito simples, mas que sem ela nada funciona. Essa pecinha chama-se chaveta. Está nessa figurinha aí. Na primeira imagem você vai ver aí a vista em perspectiva, chamamos de vista explodida, né? Onde nós temos um rasgo no eixo, um rasgo na engrenagem e uma pecinha, um bloquinho aí, ó, bem pequenininho, que ele faz a união dessas duas peças, aonde o eixo que contém a transmissão do movimento, ele passa o movimento para a engrenagem. Imagine você, se a engrenagem não tivesse essa chaveta, o eixo ia rodar por dentro do furo da engrenagem e nada ia acontecer de movimento. Eu chamo a sua atenção, então, para o fato de que, no campo bibliológico, teologicamente falando, Hebreus 12, 14 é essa chavetinha que está aí na engrenagem que faz todo o carro funcionar, ok? Ela não é um eixo que contém a transmissão, não é uma engrenagem motriz, ela é somente uma pecinha de ligação, que nós chamamos elementos de máquina, mas ela é fundamental para a transmissão de toda a energia que vai colocar aquele carro em movimento, ou no nosso caso aqui, que vai colocar a teologia ou a escatologia pré-tribulacionista em movimento também. Hebreus 12 e 14, portanto, é essa chavetinha. E nós vamos falar da importância deste texto a partir de agora. O texto diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se nós formos fazer uma análise breve e resumida desse texto, no seu contexto como um todo, que é um contexto de orientação prática para os hebreus, nós vamos encontrar na recomendação do autor que ele indica que deve seguir com a igreja, ou seja, a paz e também a santificação. Mas ele faz um complemento na parte segunda do versículo e diz que sem a qual o que? Sem a qual? A paz ou a santificação? Ele se refere à última, né? Sem a qual? A santificação, ninguém verá o Senhor. E isso soa bastante forte quando nós pegamos todo o componente
desse mecanismo chamado escatologia pré-tribulacionista e inserimos essa chaveta dentro daqueles rasguinhos que tem no sistema de transmissão e ela se encaixa perfeitamente. Principalmente quando nós olhamos para o fato de que a recomendação ou a certeza do escritor é que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Ele está querendo dizer o seguinte, que pode ser crente, pode ter professado Jesus. Aliás, o livro de Hebreus, ele é rico em informações sobre o cuidado que o crente deve ter com a sua vida espiritual, sobre a apostasia ou abandono da fé e a realidade que o crente, ele de fato cai da graça. Com isso nós entramos já no campo soteriológico, né? Mas ele poderia até sentenciar, né, sem as quais, sem a paz e a santificação ninguém verá o Senhor, mas de fato ele sentencia que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Ou seja, pode ser crente, pode cantar na igreja, pode ser pastor de carteirinha, pode ser missionário, pode ser famoso, pode ser um bom teólogo, mas se não for santo, como em várias recomendações, tanto paulinas, quanto pedrinas, quanto joaninas, incluindo o Apocalipse, né, e outros escritores, é importante nós observarmos que esse verbo ver, né, de ninguém verá o Senhor, ele vem, né, do grego horal, que é contemplar. Ele é classificado num verbo de voz média, aonde o sujeito toma essa atitude por algum interesse que ele possa ter nela. E tem o sentido de olhar querendo olhar, olhar para ver, para contemplar, olhar com os olhos bem abertos, olhar algo que é notável, algo que vai deixar a gente estupefato de tamanha alegria e contentamento. Ele difere, portanto, de outros tipos de olhares. Olhar por olhar, olhar de relance, o chamado en passant, ou qualquer outros tipos de olhares, mas num sentido de contemplação do que qualquer outra coisa. E você pode até me perguntar, o que tem a ver isso com a santificação e o que tem a ver santificação com o arrebatamento pré-tribulacionista? Eu explico. É que, meus irmãos, esse termo ver, horal, no grego, ele está no mesmo campo semântico de Hebreus 9, 28, que diz dessa forma: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. O texto diz, portanto, que Jesus aparecerá para aqueles que o aguardam para a salvação. E se formos olhar também para o campo de concordância desta referência, nós vamos encontrar ali horal, aparecerá segunda vez, horal, né? Que está também atrelado, por exemplo, a 1 Coríntios capítulo 15, dos versos 5 ao verso 8, onde diz que Cristo apareceu, né, aos discípulos, aos mais de 500 irmãos, a Pedro, né? Vamos ler esse texto? E apareceu a Cefas e depois aos 12, apareceu aí a horal. 6. Depois disto foi visto, horal, por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto, horal, por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto, horal, por mim, Paulo, como por um nascido fora de tempo. Então os irmãos veem que Jesus apareceu de forma particular, foi visto e contemplado pelos irmãos que estavam ali após a ressurreição. Jesus não apareceu a mais ninguém. E tudo isso, irmãos, de referência que já foi falado, também está conectado com Atos capítulo 1, verso 3, onde diz que ele foi visto por 40 dias. E detalhe, só pela igreja. E também Apocalipse capítulo 22, verso 4, onde diz que os crentes, que os salvos, os redimidos, levados, arrebatados por Cristo, eles verão a sua face. Horal está aí também. Então, irmãos, todos os textos deixam claro que o mundo nunca vai ver o que a igreja vai ver. E o que o mundo vai ver, com os seus versículos respectivos que a Bíblia diz, ele nunca vai ver antes e nem sequer junto com a igreja, porque será uma aparição particular. Isso está explicitamente escrito em Apocalipse capítulo 4, verso 4, onde o céu é aberto, João vê o símbolo da igreja lá no céu. Está também em Judas 14, onde diz que vindo é o Senhor com milhares de seus santos. Está também em Apocalipse 19, 14, onde a igreja é vista vindo com Cristo dos céus. E também 17, 14, aonde é profetizado antes
da descida de Cristo com a sua igreja, que ela virá com Cristo, né, para a vitória de Cristo e estabelecimento do seu reino. Ora, irmãos, só pode descer quem já subiu. Portanto, fica mais que subentendido, mesmo sem a Bíblia especificar que haverá um arrebatamento secreto, que para a igreja descer, ela tem que ter subido em algum momento. E esse momento nós entendemos seja o arrebatamento da igreja. Ah, mas peraí, é muito interpretativo. É, irmãos, é interpretativo? Mas o que se faz com profecias se não interpretá-las? Nós estamos falando aqui do futuro, não estamos falando de um assunto batido, por exemplo, como soteriologia, e olha que nem tudo ainda está batido o martelo. Nós não estamos falando de uma doutrina completa como a pneumatologia, onde tudo já está revelado sobre o Espírito Santo. Nós estamos falando sobre eventos futuros, estamos falando sobre profecias, mas o que acontece é que muitos alegorizam as profecias, né? Aí fica difícil também, né, irmãos? Mas se tratando do futuro, se tratando de profecias, o que nos resta é interpretar, irmãos, é seguir os caminhos que a Bíblia como um todo nos dá, e não com trechos isolados, mal analisados, porque muitos deles faltam o contexto da época, né? E sem essas informações tentar tecer uma trama, e às vezes até torcendo textos e interpretando mal os textos para forçar um significado segundo o seu dogma, e mais, rechaçando e ridicularizando outras proposições que tratam do mesmo evento. Haja vista que a comunalidade entre nós é que nós vamos para o céu e que Cristo virá. Portanto, eu deixo aqui uma perguntinha para os irmãos adeptos aí ao método alegórico de interpretação. Será que alguma profecia bíblica já se cumpriu por meio de alegoria? Será? Será que Deus sempre falou por alegoria nas profecias ou sempre falou abertamente e sempre elas se cumpriram de maneira literal? Amém, irmãos? É necessário nós pensarmos, é necessário nós olharmos com uma visão mais ampla e a Bíblia nos dirá o caminho a seguir. Eu quero então abrir aqui um precedente com a lente pós-tribulacionista e associar o acontecimento do arrebatamento ao evento da segunda vinda. O que acontece? Os pós-tribulacionistas, eles colocam, em teoria, o arrebatamento depois da grande tribulação. Ou seja, a igreja passará pela grande tribulação antes de ser arrebatada. Os textos capitais que eles usam é basicamente Apocalipse capítulo 1, verso 7, e também Mateus 24, do verso 29 ao 31. Digamos que, de fato, isso aconteça. Não pode acontecer segundo a literatura pós-tribulacionista, mas digamos que aconteça o arrebatamento por ocasião da segunda vinda de Cristo. Nós temos com isso, com base em Hebreus capítulo 12, verso 14, três grandes equívocos. Anote aí. O primeiro grande equívoco é que os textos de Apocalipse 1 e Mateus 24, ambos dizem, todo olho o verá. Se todo olho o verá, com base em Hebreus capítulo 12, verso 14, os crentes vão ver também. Ou seja, crentes e ímpios vão ver ao Senhor. Hebreus 12, 14 diz que não. Diz que quem vai ver o Senhor é somente aqueles que são santos, né? Aqueles que mantêm a santificação. Mas tudo bem, vamos seguir aqui. Se todo olho o verá e os crentes estão na terra, então quer dizer que todos estarão no mesmo plano, todos estarão no mesmo momento e todos estarão da mesma forma diante de Cristo, contemplando a beleza, contemplando o poder e a glória de Cristo. Esse é o primeiro grande equívoco. Você já está associando os dois textos com o Hebreus capítulo 12, verso 14, e provavelmente vai estar vendo que eu tenho um pouco de razão nesse meu raciocínio. Em segundo lugar, o segundo equívoco é que, se de fato tanto Apocalipse capítulo 1 quanto Mateus 24, verso 29 a 31, diz que a igreja será arrebatada depois da grande tribulação, esses textos dizem que todos se lamentarão quando virem o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Isso inclui que a igreja também se lamentará. Todos estarão na mesma premissa do ponto A, ou seja, todos estarão no mesmo plano, todos estarão no mesmo momento, todos estarão da mesma forma. E o terceiro grande equívoco é que principalmente Mateus capítulo 24, do 29 a 31, diz que os anjos sairão e arrebanharão, ajuntarão os escolhidos. Não é isso que diz o texto? O termo aí, ajuntarão, arrebanharão, é epsunagô. Se fosse arrebatamento, teria que ser
arpazo. Isso não ocorre em Mateus 24. Portanto, não há arrebatamento no capítulo 24 de Mateus. Pode-se dizer em tese que a igreja será arrebatada depois da grande tribulação, mas a teoria, a pós-tribulacionista, o material didático, o material teológico, diz que isso é impossível. Por exemplo, tanto Bavinck como Berkhoff, né? Panneberg e também aí Gruden ele é mais isentão, né? E principalmente Millard J. Erickson, eles dizem que não há arrebatamento, não tem como haver arrebatamento, porque Cristo está descendo, como é que a igreja vai subir? Portanto, não tem. É uma incoerência com a própria teologia, é uma coerência com a lógica e com a cronologia bíblica dizer que a igreja será arrebatada depois da grande tribulação, porque não pode haver arrebatamento. Arrebatar para onde? Arrebatar para a terra mesmo? Alguns até sugerem que a teoria do bate e volta. Cristo chama das nuvens e depois volta para a terra de novo. Por que subir então? Então, a bibliografia pós-tribulacionista que se preze, aquela raiz mesmo, eles não nem citam, a maioria deles citam o arrebatamento na segunda vinda de Cristo. Nessa mesma linha, se há 3 equívocos, obviamente teremos 3 grandes problemas. Todo equívoco gera o seu problema, né? É a lei do retorno. Paciência. Cometeu equívoco, arque com as consequências. A primeira consequência, se nós estamos no mesmo plano, na mesma forma e no mesmo momento, isso é um problema de caráter divino. Nós entramos em uma questão de injustiça. E, segundo Timóteo capítulo 2, diz que Deus não pode ser infiel, né? Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele tem que permanecer fiel. Olha, meus irmãos, tudo é em torno da chavetinha. Hebreus capítulo 12, verso 14. Somente os santos verão o Senhor. Somente os santos verão. Hebreus 9, 28. Né? Ele voltará para os seus, aparecerá para aqueles que o aguardam. Amém? Estou falando de volta secreta. Estou falando de pré-tribulacionismo. Relacionando com o problema criado pela teologia pós-tribulacionista, se todo olho o verá, como diz Mateus 24, do 29 a 31 e Apocalipse capítulo 1, verso 7, e a igreja está junto na terra nesse momento, nós temos um grave problema de caráter divino aqui. Porque os justos vão estar com o injusto contemplando a mesma coisa, sendo que o escritor lá atrás diz, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Estão no mesmo plano. Amém? Esse é um problema de caráter. Então nós estamos aí, né, uma baita de uma injustiça quando os justos estão com injustos. Amém? Ah, mas os eleitos estão lá embaixo. Né? Vai separar a ovelha dos bodes. Calma aí, nós podemos até chegar lá. Segundo, se todos se lamentarão, que é o segundo equívoco que eu disse aqui para vocês, né? Ou cooptou, bater no peito, né? Nós temos um grande problema aqui de identidade salvífica da igreja. Porque nós temos uma bendita esperança, uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo. Nós somos o reino de Deus, que a Bíblia diz que é gozo, paz e alegria no Espírito. Se lamentando, irmãos, como pode isso? Aonde está escrito que a igreja, em algum momento do seu aparecimento, da sua edificação, do seu crescimento, em qualquer parte da igreja, ainda apanhando, irmãos, os crentes são alegres, por causa da esperança da salvação. Aonde se vê a igreja no Novo Testamento se lamentando, principalmente com a chegada do noivo para o casamento, que é dia de festa, de alegria, né? Dia de contentamento, dia de bodas, né? O maior dia da alegria de uma noiva é o dia do seu casamento, irmãos. Como é que pode haver lamentação? Olha o grande problema de identidade que nós temos aí. Em terceiro lugar, se haverá separação, epsunagô, e não arrebatamento, que é arpazo, nós temos aqui um belo papelão. Nós temos aqui uma cena de novela da Globo, irmãos. Sabe por quê? Porque Jesus prometeu um arrebatamento. Eu virei para vocês novamente. João 14, verso 3. Eu vou preparar lugar, mas eu volto. Jesus prometeu. Paulo, ele assinou embaixo, dizendo que nós seremos arrebatados. Né? Jesus promete, então, um arpazo e vem com um epsunagô. Que papelão! Promete o céu, mas dá a terra. Como é que pode isso, irmãos? Desculpe até o meu sarcasmo aqui, é que realmente, irmãos, né, enchem a boca para falar do pré-tribulacionismo, mas a casa está suja. A casa não está bem arrumada. Como é que fazemos assim? O
Que conclusão chegamos então, meus irmãos, tendo em vista Hebreus 12:14, sem a santificação ninguém verá o Senhor, com as prerrogativas pós-tribulacionistas, aonde todo mundo fica no mesmo patamar, justo com injusto, arrebatamento não é arrebatamento, é ipsunagô, aonde nós chegamos com tudo isso? Bom, irmãos, por uma análise simples, digamos de passagem, de termos como fiéis, de Apocalipse 17, verso 14, que se refere aos crentes, pela exortação de 1 Tessalonicenses 5:23, onde nós temos que manter corpo, alma e espírito irrepreensíveis para o dia do Senhor. E também Tito 2:14, onde diz que Cristo reservou para si mesmo um povo especial, zeloso e de boas obras. E também de 2 Pedro 3:14, onde diz que nós temos que ser sem mácula. E também Efésios 5:27, onde diz que ele separou para si mesmo, sem mácula e sem defeito. Olha que irmão, que explanação mais pré-tribulacionista. Cristo reservar para si mesmo. Isso está falando de particularidade, isso está falando de intimidade. Isso está falando, irmãos, de relação noivo e noiva, que ninguém tem que ver. Amém? De intimidade, amém, irmãos? É ali o encontro de um com o outro, né? Tem as testemunhas, mas é um casamento, né? É uma intimidade. Quando isso, deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer, quando isso é possível no pós-tribulacionismo? Essa relação de intimidade. Cristo reservar para si mesmo. Cristo tomar sua noiva, né? Ele vai fazer casamento para os impuros, irmãos, verem? A testemunha do casamento de Cristo com a igreja vai ser as nações da terra, irmãos. Tenha santa paciência, meus irmãos. Me desculpe o sarcasmo aqui novamente, né? É que não dá para entender a mentalidade de certas pessoas. Entende-se, portanto, naturalmente, que não há nenhum encontro generalizado, em espécie alguma, de santos com não santos por ocasião da parousia, no mesmo tempo, no mesmo lugar, no mesmo espaço. Não tem, irmão, não é uma teologia sadia, amém? Ter no mesmo balaio justo e injusto, não é o que a Bíblia nos ensina, amém? E segundo, para a igreja haverá um tratamento que sempre houve na história. Os irmãos pós-tribulacionistas não querem abrir os olhos para isso, mas sempre houve um tratamento especial para a igreja. A aparição é sempre em particular, desde Atos capítulo 1, né? No verso 3, verso 11, depois os 500 irmãos, Jesus apareceu a Paulo diversas vezes, o próprio Jesus apareceu a Paulo diversas vezes em forma particular. Arrebatamento de Filipe, arrebatamento de Paulo, é coisa particular, irmãos. Arrebatamento de Enoque, arrebatamento de Elias, coisas particulares. Jesus tratou com os seus em determinados momentos de forma particular. A igreja, depois de ressuscitado, Jesus não apareceu, ninguém viu Jesus, irmãos, somente a igreja. A Bíblia nos deixa claro que a igreja vem com Cristo de cima. A igreja estará lá em cima com Cristo, né? No patamar de julgamento, quando as nações virão e se lamentarão sobre Cristo, a igreja vai estar lá, os exércitos de Deus lá bonitinho. Judas 14 fala bem isso, vindo o Senhor com milhares de seus santos. Não, peraí, santos ali são anjos. Você acha então que santos que vêm com Jesus do céu não são crentes, são anjos? Vou fazer um desafio para você então. Entra numa Bíblia aí digital que você tenha, pega uma concordância aí, uma busca por palavras, digite a palavra santos, busca, filtra no livro de Apocalipse, que trata, na verdade, da escatologia. Digita então a palavra santos. Se a sua Bíblia for aí, bibliaonline.com.br, como a que eu sempre uso aqui, na versão Almeida Revista Atualizada, vai aparecer cerca de 25 ocorrências da palavra santos para você aí, amém? E vamos dar uma busquinha aqui. Apocalipse capítulo 8, verso 4, nos diz assim: E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Eu te pergunto, quem são esses santos? São anjos? Eu acho que não. Apocalipse capítulo 14, verso 2, diz assim: Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Quem são os santos e quem guarda a fé em Jesus? São anjos? Eu creio que não. Apocalipse capítulo 28 e verso 24, diz assim: E nela se achou sangue dos profetas, de santos de todos os que foram mortos sobre a terra. Quem foi morto? Foi anjos? Quem são os santos? São anjos? Eu creio que não. Irmãos,
Tem muito versão, 25 versículos. Santos no Apocalipse são sempre os crentes e não, na verdade, os anjos. Portanto, dizer que Judas 14 fala que Jesus vem com os anjos, pode ser que venha anjos também, provavelmente virão, mas ali estará a igreja redimida também. Amém? Nós estaremos com o Senhor, essa é a nossa esperança. Voltando aqui então, irmãos, a igreja estará lá em cima com Cristo, porque vindo é o Senhor com milhares de seus santos, os exércitos de Deus vai estar lá, 19:14 Apocalipse. Mas o mundo não vai ver a igreja ser arrebatada. Não vai ver porque é uma exclusividade prometida por Cristo. Aliás, o mundo não tem nada que ver com a intimidade de Cristo com a igreja. O Espírito da verdade, disse Jesus, que o mundo não pode conhecer, mas ele habita convosco, estará em vós. Amém? Então é dado à igreja. Os mistérios são dados à igreja. Terminando, a igreja jamais se lamentará, né, no arrebatamento, porque é a bendita esperança, irmãos. É gozo, paz e alegria no Espírito. Não tem na história da igreja a igreja se lamentando. Isso sim não está na Bíblia. Isso sim é heresia. Mas então Apocalipse 1:7, Mateus 24 está mentindo? Não, Jesus vem. Jesus vem. Só que o propósito não é arrebatamento, amém? Jesus. A promessa de Cristo, irmãos, é de arrebatamento, amém? Vos levarei, vos arrancarei daqui, vos levarei. Paulo diz também, seremos arrebatados. A promessa é arrebatamento, não é arrebanhamento. Nesse plano aqui, irmãos, na terra que vai ver Cristo, vai se lamentar sobre ele, só estarão aí, né, ímpios e Israel, mais ninguém. E para tirar ímpios e Israel, né, da terra, tirar Israel do cronograma, tem que assassinar muita passagem bíblica. Eu não sei se você vai ter coragem de fazer isso. No mais, irmãos, é só interpretar as profecias que falam a respeito disso. Se você gostou desse vídeo, eu quero pedir a sua ajuda. Ajude-me a abençoar pessoas que estão vacilantes entre uma corrente e outra, para que possam estudar mais as Escrituras e entender o poder de Deus através dela, edificando-se sobretudo em amor. Se você discorda, pode comentar. No mais, eu gostaria que você se inscrevesse no canal e também desse um apoio para a gente interagindo, curtindo, compartilhando, porque fazendo assim, os mecanismos de busca aí do YouTube, eles vão levar o vídeo para ser mais visto por pessoas e assim nós atingiremos o nosso objetivo. No mais, que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser.